essa sociedade, ela desenvolve tendências muito destrutivas, ela desenvolve tendências e formas de controle muito sofisticadas, muito difíceis de superar, muito difíceis de criticar, né? Pelo contrário, às vezes a própria pessoa, ela pode ser ela própria o produtor ou o agente ou o sujeito que tecnifica a sua própria vida, sem que ninguém esteja lá te obrigando a isso. As redes sociais, elas são grandes formas de captadoras de informação das pessoas, que são depois armazenadas, que são vendidas legalmente e ilegalmente, e isso tá rolando solto. A sociedade é uma prisão a céu aberto. Na época, isso que é engraçado, eu não cheguei a começar a ler autores de filosofia, de sociologia, de história, nada. Eu comecei lendo literatura. Na época eu descobri que, enfim, não vou reconstituir muito, mas eu acabei descobrindo que a literatura, a grande literatura, não é uma forma, um mero exercício de fantasia, de imaginação, de ficção, mas que todos os grandes escritores, os grandes artistas de maneira geral, mas os escritores são autores preocupados com os grandes problemas políticos, éticos, morais, com o problema do ser humano, com a psicologia da sua sociedade presente. De maneira que os grandes escritores escreviam romances, literatura, para tentar entender o mundo presente. E que um curso universitário de filosofia, ele não é um curso dedicado a formar as pessoas para pensarem e refletirem sobre a vida e o mundo, tanto que muitas pessoas vão lá com esse objetivo e se decepcionam e saem. Pelo contrário, é um curso voltado em que não é nem para formar filósofo. Meus professores falavam que ninguém ia sair de lá filósofo. Você vai sair um especialista, um historiador em autores da história da filosofia, ou seja, autores clássicos, em que você vai aprender a escrever sobre eles, sobre os textos deles, sobre os problemas que eles abordam, a produzir pesquisas, artigos, mestrados e teses de altíssimo nível sobre isso. Então, quando eu cheguei, o curso era justamente voltado para isso, para você pegar um texto, destrinchar ele, analisar, entender você ele todo. problematizar ele, você escrever um trabalho sobre ele, etc., você consultar a bibliografia sobre o assunto e etc. E os professores, e na época, enfim, quando eu entrei, foi justamente isso que eu encontrei, até de uma maneira bastante violenta, os professores assim falaram, olha, o Brasil tem o seguinte problema, é o problema do secundário. Vocês vêm com uma formação muito ruim do colégio e a gente aqui dá um curso de alto nível porque a gente quer produzir pessoas que saibam escrever um trabalho de filosofia que não fique nada para trás do que um francês está fazendo isso lá na Europa neste momento. Então, assim, vocês vão ter que estudar muito. Eu entrei em contato com uma linha de autores que aí fez minha cabeça, que eu estudei eles desde então. Por mais que na minha iniciação científica e no meu mestrado eu não estudei eles, eu posso depois até explicar um pouco porquê e o que eu estudei, mas já ali eu li e falei, não, é isso aqui e é disso que eu gosto. Que são os autores vinculados à chamada teoria crítica, ou, como é popularmente conhecido, Escola de Frankfurt. O nome Escola de Frankfurt ele é enganador porque não era nenhuma escola, porque as pessoas que estavam participando desse grupo, na verdade, tinham grandes divergências entre si, por mais que eles tinham um programa teórico comum, e nem sempre ficou em Frankfurt. Na verdade, eram intelectuais judeus, eram intelectuais de esquerda, do início do século XX, que, obviamente, quando começou o nazismo, eles tiveram que fugir. Então, eles se instalaram nos Estados Unidos. Então, eu conheci esses autores. E esses autores, o lance deles era o seguinte: eles criaram um instituto de pesquisa em Frankfurt. Era um instituto cujo objetivo era, de certa forma, reatualizar o diagnóstico do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo no início do século XX, a sociedade capitalista, ela está passando por tremendas modificações. Ela sofre uma crise muito forte em 1929, ela está se complexificando, estão surgindo os grandes monopólios e etc. Enfim, o quadro muda em relação ao século XIX. Tá. E eles falam, bom, nós queremos refazer o diagnóstico desse capitalismo para entender para onde está indo, o que está acontecendo. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Exatamente. Basicamente isso. Esse é o ponto deles. Claro, eles são intelectuais de esquerda, eles estão preocupados em fazer a crítica do capitalismo. Mas é uma crítica que tem que ser bem fundamentada, tem que ser feita com diagnóstico, com pesquisa. Não no que ele acha. Exato, não é opinião. E aí eles então
Eles acham que devido à complexificação do capitalismo, esse instituto ele tem que ser interdisciplinar. Então eu preciso de sociólogo, eu preciso de economista, eu preciso de filósofo, eu preciso de psicólogo, porque eles também, de psicanalista, sobretudo, para entender o que está acontecendo do ponto de vista psicológico com os indivíduos. E precisa até de pessoas que entendam de arte, porque eles são pessoas conscientes de que os problemas sociais também se manifestam nas produções culturais e artísticas. Então a gente tem que ter gente que entende de arte, para a gente fazer o diagnóstico mais completo da sociedade contemporânea. Curioso. É um grupo bem original, bem interessante. Por mais que eles eram de esquerda e por mais que eles eram marxistas, eles eram muito livres em relação a essas tendências teóricas, não eram dogmáticos nem doutrinários, não eram uma igreja, estavam longe de qualquer partido político, que eles viram que os partidos políticos estavam, mesmo os de esquerda, estavam se engessando muito. Então eles também ficaram livres em relação a qualquer partido político, né? Essa sociedade, ela desenvolve tendências muito destrutivas, ela desenvolve tendências e formas de controle muito sofisticadas, muito difíceis de superar, muito difíceis de criticar, né? Certo. E o que que você acha que tem, né, estudando mais a linha do passado aí, do Adorno, né? Que é uma linha que você estudou. O que que você acha que ele possa ter concluído no aspecto da sociedade em termos de evolução do próprio ser humano, ou uma melhor saúde, um melhor condicionamento, uma melhor questão ética, moral, enfim. Qual que você acha que foi a linha que ele achou, que estava achando, ou se é que tem alguma linha? Eu acho que o Adorno, já na época, reagiu um pouco a fenômenos que a gente vê hoje. Bom, o Adorno era alguém preocupado, não só ele, os autores daquela época, mas eles eram preocupados na maneira como a racionalidade técnica e tecnológica ela está se espalhando para todos os âmbitos da vida, né? Não só nos regimes do trabalho, dentro de uma fábrica, dentro de um escritório ou o que for, mas que em todos os campos da vida, em todas as esferas da vida, inclusive nas horas de lazer, a racionalidade técnica ela está se infiltrando, né? Esse era o grande diagnóstico deles. Sem a pessoa perceber. Sem a pessoa perceber, pelo contrário, né? Pelo contrário, às vezes a própria pessoa, ela pode ser ela própria o produtor ou o agente ou o sujeito que tecnifica a sua própria vida, sem que ninguém esteja lá te obrigando a isso. Exatamente. Agora, eles olharam isso com maus olhos. Essa tecnificação e tecnologização da vida, eles viram com maus olhos porque eles estavam vendo de que maneira a racionalidade técnica, que é típica do mundo industrial e da produção, começa a sair do seu regime da fábrica e começa a se infiltrar em todos os aspectos da vida. De maneira que as pessoas começam a viver, mesmo dentro do seu lazer, mesmo quando ela está em casa, ela começa a se medir e a padronizar seu comportamento do mesmo modo como ela faz dentro de um escritório ou qualquer outra coisa. Ou seja, ela sai da indústria, ela vai para casa dela e ela pratica todas as mesmas coisas e os mesmos formatos que foi praticado na indústria. Exato. Ela sai da indústria, mas a indústria não sai dela. Perfeito. Ele está vendo justamente o princípio da sociedade, que organiza a sociedade, que organiza a forma de produção da sociedade, se entrando no interior das pessoas. Isso é péssimo. É péssimo. Gera muito sofrimento, gera muita coisa. Entre uma das coisas que o Adorno menciona, ele tem um textinho lá que ele fala: olha hoje, por exemplo, como... E tem um parênteses que é muito interessante, porque isso é eles vivendo nos Estados Unidos. Como eles foram forçados a emigrar, a sair da Alemanha, na época do nazismo e da Segunda Guerra, eles foram para os Estados Unidos. E aí são alemães conhecendo o estilo de vida norte-americano, onde essas tendências estavam bem mais avançadas do que estavam na Europa. Tá. Essa sociedade industrial tecnológica, etc., o mundo do entretenimento, né? Tudo isso na Alemanha era quase inexistente ou muito incipiente. Nos Estados Unidos bem Bem mais mais forte. potencializado. E aí o Adorno fala, olha como hoje, por exemplo, está surgindo esse princípio do fitness, do conditioning, né? Do condicionamento, em que ele viu na época justamente como um dos fenômenos nos quais se manifestava essa tendência aos indivíduos tecnificarem a vida. O Adorno, hoje, eu não tenho dúvida, ele seria alguém assustado com uma preocupação excessivamente tecnológica
e técnica e quantificativa e mensurável do corpo. Eu tenho isso, o Adorno Certeza. certamente reagiria de maneira muito pessimista em relação à nossa sociedade. De controle que não deveria ter. Não deveria ter, mas que é isso, que está tendo, e está tendo fora do... Porque uma coisa é você ser medido e mensurado e ter seu desempenho avaliado e qualificado quando você está num regime de trabalho. Tudo bem, fazer o quê? É assim que funciona. Faz parte do jogo. Outra coisa é você continuar reproduzindo sem ter um patrão te cobrando, sem ter alguém te enchendo o saco, você continuar reproduzindo isso fora. Não faz muito sentido, a não ser que você já tenha vivenciado isso. E aí, pro Adorno, muitas faculdades, muitas habilidades e muitos aspectos da subjetividade humana começam a desaparecer. A espontaneidade, a imaginação, a fantasia, a capacidade de você fazer experiências do mundo, a linguagem começa a atrofiar, e etc. A espontaneidade de pensamento, a liberdade do indivíduo, no fundo, começa a... atrofiar, né? Exato, porque tudo que você vai fazer vai ser sempre quantificado. Ou seja, você fica num bloquinho ali, fechado. Exato, um pouco claustrofóbico. Perfeito. O Adorno fala, a sociedade é uma prisão a céu aberto. Eu repito, o Adorno ele reagiria de maneira muito pessimista à nossa sociedade. As subsequentes gerações dessa teoria crítica, inclusive, vão querer mudar um pouquinho a teoria dele para falar, não dá para ser tão pessimista assim, vamos pegar um pouco mais leve porque o mundo não está tão ruim assim. Então, os autores que vêm depois do Adorno tentam mudar um pouco isso. Eu gosto do Adorno. Eu gosto dessa forma de ver o mundo. Você acha tão ruim quanto ele imaginava? A sociedade como um todo? Olha, eu vou dar um exemplo. Em alguns aspectos, acho que o Adorno era até um pouco otimista em relação a gente. O Adorno, veja só, entre uma das formas de dominação e controle que o Adorno estava vendo, estava a indústria do entretenimento, que eu falei que ele encontrou nos Estados Unidos. E ele estava vendo de que maneira as formas de entretenimento também eram formas de controle, de adaptação dos indivíduos à sociedade, etc. Não pelo conteúdo. O Adorno não é porque as pessoas assistem televisão e o conteúdo é tosco, nem nada. Pela simples ideia de que você tem que sair de casa e se divertir, e de que você tem as horas reservadas para se divertir, as horas reservadas para trabalhar, só nisso já tem uma padronização. Isso, exato. Não importa se você gosta de se divertir ouvindo música clássica, entendeu? Não importa. O fato é que a separação entre hora do trabalho e hora da diversão já é uma forma de colocar essa sociedade de uma maneira bem alinhada. Né? Mas veja, o Adorno estava dizendo isso pensando na década de 30, na década de 40, no rádio, o cinema, quer dizer, formas de entretenimento que hoje nós olhamos nostalgicamente como mais saudáveis que a nossa. Perfeito, verdade. Né? A gente quer dizer, quem escuta rádio hoje em dia, enfim, é bastante raro. Quem vai ao cinema é muito pouco, e etc. Não existe os males que o celular causa em si. Eu acho que não, pelo menos. Eu acho que tem que ver como as tecnologias operam dentro de determinados contextos sociais. Até porque existem países que conseguem reter um pouco... O uso do celular não é tão destrutivo assim. Eu sempre escuto meu pai falar que ele vai sempre a trabalho para a Alemanha, que lá os alemães deixam o celular na gaveta e pegam 2, 3 dias depois, entendeu? Então, acho que isso já é um exemplo de que a existência do celular em si, ou da internet, não causa nada. Agora, um pouco do que a gente estava conversando anteriormente, o que eu estou um pouco preocupado é como muitas empresas e muitos grupos de interesses utilizam dessas novas tecnologias para intensificar, eles usam essas tecnologias de tal forma sobre as pessoas para intensificar os problemas que a gente associa a eles. Então, por exemplo, se a gente pega as redes sociais, a gente estava falando antes, né? Perfeito. As redes sociais, elas... obviamente as pessoas têm um problema que é o vício no uso de redes sociais, mas veja, primeiro que as empresas
que controlam essas grandes redes sociais, elas têm um grande interesse, na medida em que elas estão competindo com redes sociais alternativas ou paralelas, elas querem disputar o máximo, que você gaste o máximo de tempo de tela dentro de uma determinada rede social. O Instagram não quer que você pare e vá mexendo no TikTok e gaste o uso que você poderia estar usando no Instagram em outra rede social que é a competidora deles. Então, obviamente que eles vão cada vez mais desenvolver muitos mecanismos, aperfeiçoar a plataforma para conseguir ampliar o tempo de tela da pessoa. Né? Então, no fundo, o usuário aqui, a atenção do usuário, ela é uma mercadoria que está sendo disputada pelas empresas. Perfeito. Entendeu? Você já é uma mercadoria. Exato. Então a pessoa que está lá usando, ela só está, enfim... E ela nem está recebendo por isso, foi o que a gente me falou. Exatamente. Tem também isso também, porque as redes sociais, elas são grandes formas de captadoras de informação das pessoas, que são depois armazenadas, que são vendidas legalmente e ilegalmente. Isso está rolando solto. A própria maneira como as pessoas usam as redes, e não só isso, também streaming, etc., são usados pelas empresas para captação de dados, para aperfeiçoar os algoritmos e melhorar a plataforma, e etc. Fazer com que você fique mais tempo. Isso. Enfim. E de tal forma que, no fundo, todo mundo, eu inclusive, eu tenho Instagram, para não parecer que é um pouco alguém... hipócrita, né? Tipo assim. Todos nós somos mais ou menos funcionários não remunerados dessas grandes empresas. Certamente. Em que nós estamos abastecendo diariamente e voluntariamente, e aí volta o Adorno, né? Não tem ninguém me obrigando a usar o Instagram. Eu uso porque eu quero. Exato. Abastecendo... Na verdade, até tem. Acredito que tem a própria sociedade influenciando você a usar. Um exemplo, eu não tenho rede social pessoal. E toda vez que eu falo isso, a própria pessoa fala, como assim? Uhum. Como assim você não tem rede social? Sim. Não pode ser. Sim. Tipo assim, a própria sociedade caçapa você para que você tenha, Sim. faça e participe, né? Não, eu acho que existe uma pressão tanto explícita quanto implícita social, porque primeiro que você tem medo de ficar de fora, muita gente, essas redes sociais viram plataformas para relacionamentos, para compra e venda, então assim, obviamente tem um pouco uma pressão de que se você não usa, você perde uma série de benefícios dessas redes. Eu não consigo, e acho que ninguém mais consegue imaginar um cenário bom em que as coisas continuem como estão. Eu acho que tem um lado da coisa minimamente otimista em que eu e muita gente achava que as crianças surgindo já nesse novo regime seriam crianças completamente evoluídas. Na verdade não, o contrário, as pessoas mais pessimistas, é dessas que eu quero falar, que estavam vendo, putz, imagina só uma criança que desde pequena já nasceu nesse regime, ela não vai saber o que é um livro, o que é nada, isso não está se conformando bem assim. Verdade. Então eu acho que também não é tudo isso. Eu acho que um adulto que aprendeu a usar o celular com 40 anos, às vezes ele pode desenvolver formas piores de usar o celular do que uma criança, um adolescente que aprendeu isso desde pequeno. Quer dizer, pode ser, entendeu? Não está dado isso. Tá, então acho que tem um lado que a gente também pintou um pouco aquela série que eu nunca assisti, mas eu sei qual que é, Black Mirror, que era... acho que a gente achou que o mundo ia virar aquilo, entendeu? Não é bem isso também. Acho que também não é bem isso. Acho que as coisas não estão também totalmente perdidas dessa forma como a gente pensa. Uma das coisas que eu lembro que o Adorno fala, como não é muito minha área, eu só lembro um pouco vagamente. Ele fala, veja, antes a criança que vivia dentro da família protegida, o que fazia a mediação entre ela e o mundo eram as imagens, a fantasia e etc. Né? Agora não, agora são os carros, né? Diz o Adorno. São os carros, os automóveis, os aviões, quer dizer, o mundo, a propaganda diretamente já faz a cabeça da criança, entendeu? A matéria, né? Então eles já vai criando automaticamente o desejo em ter. Exato. E ele está dizendo isso na década de 40, veja. Ele não está pensando em criança com celular. De modo que talvez é uma coisa interessante ver que alguns problemas que a gente está discutindo hoje são antigos. São antigos. Não são o mundo, o século XXI não inventou todos os males da história. Mas é interessante que eles, no caso, pensavam isso.
Tanto que uma das formas que o Adorno pensava para a gente resistir àquela tecnificação que a gente estava falando é você conseguir conservar um pouco da espontaneidade da criança dentro de você. Tem um pouco disso no Adorno. Quer dizer, a criança ela consegue se relacionar com o mundo que não é esse mundo técnico. Então o Adorno achava que uma forma mais livre, mais espontânea de se relacionar com o mundo estava na criança e que a gente tinha que de alguma maneira tentar conservar isso ao longo da nossa vida. E puxar isso. O Adorno fazia isso em aula, inclusive. Ele fala, olha, vocês estão na faculdade, a faculdade é o percurso que vocês têm que se formar e se tornar cientista social e etc. E esse processo é um processo de você se tornar adulto e você perder a ingenuidade. E o Adorno fala, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou dar uma aula de tal modo que vocês conservem um pouco da ingenuidade. Porque a ingenuidade é um pouco a capacidade de fazer experiência do mundo sem padrões pré-estabelecidos. Então, acho que esse é um pouquinho das resistências que o Adorno está pensando, é um pouco o que eu levo na minha vida também. Tentar conservar um pouco formas de comportamento em relação ao mundo que não sejam os dominantes. Né? Eu li uma vez um livro de um cara, é um italiano, que também é da turma dos pessimistas. Eu tô com medo de ficar achando que eu vou deprimir as pessoas em casa, espero que não. Manda bala. Arrebenta. Não, ele chama Franco Berardi, é um italiano. Tá. Ele escreve uns textos de filosofia um pouco mais de divulgação, não é tão difícil de entrar neles, etc. Eu lembro que eu li um livro dele muito interessante, em que ele reflete sobre as novas tecnologias e etc. E o diagnóstico dele é assim, ele lacra. Ele fala, olha, a humanidade acabou. A humanidade, veja que ele está usando um termo, e aí eu vou usar palavrões filosóficos aqui, ele está usando mais no seu sentido fenomenológico. No seguinte sentido, que o mundo não é um mundo material, acabar o mundo porque, sei lá... Uma bomba atômica. Exato. É o mundo como uma unidade de sentido. Tá. Uma coisa que faça sentido, certo? É um pouco mais nessa linha o que ele está pensando como humanidade, né? E eu lembro que ele, faz tempo que eu li esse livro, mas eu lembro que um dos pontos dele era mostrar como de fato as novas tecnologias estão impedindo as pessoas, na medida em que elas não fazem mais o contato cara a cara desde a infância, de saberem interpretar e reagir à fisionomia dela e às suas manifestações de sofrimento, de alegria e etc. Então surgem pessoas que são mais desumanas nesse sentido, porque, por exemplo, elas não conseguem perceber que alguém está sofrendo. O filósofo, ao contrário do que as pessoas pensam, não dá soluções para os problemas, ele problematiza. E ele, inclusive, problematiza onde as pessoas acham que não tem problema. Isso desde a antiguidade é assim. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o Sócrates. O Sócrates era esse cara chato, que problematizava o que as pessoas já achavam que não tem problema e ele não dava solução. Ele ia embora e deixava a pessoa pensando. Bom, o Sócrates a gente sabe que não escreveu nada, porque ele era contra a escrita. A filosofia verdadeira se dá na forma de diálogo, não é? Não na forma da escrita. A escrita já é uma forma corrompida de filosofar. Tudo que a gente sabe sobre o Sócrates era o Platão, porque o Platão escreveu os diálogos em que o Sócrates era sempre o personagem principal, o personagem filosófico do Platão. Tem várias fases, tem diferentes modos de dividir os diálogos do Platão, mas eu gosto dos primeiros, que são chamados diálogos aporéticos. Aporia é uma situação sem solução, né? Tá. Então são os diálogos aporéticos, que são inclusive provavelmente os diálogos que refletem mais fielmente quem de fato Sócrates provavelmente foi. Porque os diálogos mais depois do Platão já é um Sócrates muito idealizado, que provavelmente já não reflete a figura histórica do Sócrates realmente foi. O sofrimento tem que fazer parte da existência humana? Olha, eu acho que é possível que hajam sofrimentos que nunca vão deixar de existir. Eu acho que a morte de um parente, eu acho que uma morte de um namorado, de um amigo, de uma namorada, eu acho que sempre vai acarretar sofrimento para as pessoas, por exemplo. Claro, diferentes sociedades lidam de maneiras muito diferentes com esse sofrimento. E muitas lidam até de forma festiva, lúdica. Não ficam de luto e choram, mas festejam, comem, bebem, dançam e etc. Então,
Mas eu acho que sempre vai ser triste. Agora, o que eu viso, e essa tradição da teoria crítica visa, é o sofrimento socialmente produzido e que poderia se modificar se a sociedade fosse outra. Então, por exemplo, sei lá, o sofrimento que a pessoa tem por fome, esse é um sofrimento que eu acho que não faz parte da existência humana. Eu acho que é um sofrimento que tem a ver com a sociedade em que a gente vive, em que a distribuição de riqueza é de tal modo que as pessoas... Acaba, alguns passam É, essa necessidade, não deveria né? acontecer. Eu acho que ao longo da história da humanidade sempre teve esse movimento de quando as coisas começam a ficar tão ruim, as pessoas começam a pensar, não, talvez tenha algo errado na natureza humana, talvez o ser humano na sua constituição é um ser humano fadado a produzir a desgraça, ser invejoso, competitivo, egoísta, e tudo vai sempre emanar De certa daí, forma, esse pessimismo. um pessimismo. E o pessimismo filosófico fez longa carreira ao longo de toda a história da filosofia, existe até hoje. Eu mencionei, antes, quando a gente estava conversando, mencionei o Schopenhauer, é um filósofo do século XIX, em que ele dizia que o princípio metafísico que rege o mundo, a matéria, sobretudo o mundo orgânico, né, claro, é a vontade de viver. Né? E o âmago metafísico assim, do ser humano é a vontade de viver. E tudo que a gente faz é devido a essa vontade insaciável de vida, que a gente nunca consegue satisfazer, então a gente está sempre sofrendo, que a gente nunca consegue aquilo que a gente quer. Mas aí, diz o Schopenhauer, e quando a gente consegue, a gente entra em tédio, porque a gente conseguiu satisfazer a nossa vontade. De maneira que a existência humana é um pêndulo entre o sofrimento, porque eu quero o que eu não tenho, e o tédio, porque eu consegui o que eu queria e fiquei entediado. Agora, a teoria crítica, que é essa tradição que eu sigo, eles resistem muito à tentação de colocar na natureza humana os problemas. Eles acham que os problemas são sociais e que eles apostam que se a gente tivesse uma sociedade totalmente transformada, novos tipos de seres humanos totalmente diferentes do que existem agora poderiam emergir. Ou seja, se a gente montasse um cenário utópico aqui, onde eu sou a criação e eu coloco 10 humanos aqui, 10 humanos aqui, e não formalizo nada, eu não dou nenhuma perspectiva do que é certo e o que é errado, deixa rolar. Você acredita na possibilidade, pensando nessa linha de raciocínio, que a coisa ia fluir normalmente? Esse exercício que você está fazendo foi feito por muitos filósofos. É a grande especulação sobre o que seria o estado de natureza. E filósofos chegaram a conclusões contrárias a isso. O Rousseau, que era alguém que tinha uma leitura mais positiva do estado de natureza, achava que as pessoas em estado de natureza viveriam livres. Viveriam, por mais que o Rousseau ache que o homem seja por natureza solitário. Né? Elas não formariam comunidade. Cada um ia para o seu canto viver de boa. Esse seria um pouco uma perspectiva mais rousseauista, simplificando muito. O Hobbes é o contrário, é o formulador da ideia de que o homem é o lobo do homem, da guerra de todos contra todos, em que os indivíduos em estado de natureza são aqueles que querem viver, e eles vão fazer tudo o que for possível para sobreviverem, até que eles entrem num estado de guerra entre si, em que ninguém mais tem a sua sobrevivência garantida. E por isso eles vão querer o quê? Um soberano. Um soberano. Um estado que controle eles para eles não mais brigarem. Né? Então, esse exercício que você está fazendo é um exercício interessante, porque ele é um exercício clássico, na verdade, da filosofia política, de pensar isso. Se você coloca os seres humanos num estado em que deu reset e colocou todo mundo lá, o que acontece? Né? Já que a sociedade, se o problema está na sociedade e não no humano, provavelmente daria certo. Pensando nesse formato, né? Mas, é difícil responder. É que me parece que antes disso tem o humano aí. Tipo assim, eu joguei humanos aqui e eles obrigatoriamente vão ter que conviver agora, porque tá fechado aqui. Eu lacrei isso daqui. Legal.
tem o humano e tem uma sociedade, porque tem centenas de pessoas. Qual vai ser o comportamento deles? Vai puxar mais pro natural? Ele vai puxar uma linha mais do Rousseau? Ele vai puxar uma linha mais de Schopenhauer? Vai puxar uma linha mais do Adorno, né? O Adorno, né? Adorno. Enfim, qual é a linha que provavelmente ele vai seguir? Já fizeram esse experimento? Não. Mas é o que eu disse, acho que um pouco as teorias da filosofia política, as clássicas, que são as teorias contratualistas, a gente chama. Justamente que elas tentam entender como que se forma o contrato social entre os seres humanos e eles passam a viver em sociedade, né? E acho que esse foi o exercício deles. Eu responderia lembrando uma coisa interessante. O conceito de humano, ele nem sempre foi dado, né? Esse conceito humano, ele tem a ver muito com o humanismo. E o humanismo é uma tendência intelectual que surge mais ou menos ali em torno da Renascença, ou seja, século XV, século XVI na Europa, né? Ou seja, para a gente ter uma ideia, o próprio conceito de humano, ele é histórico, ele é datado, ele surge num determinado período da humanidade. O próprio conceito de indivíduo, ele também é um sujeito que surge historicamente. Um grego antigo não pensa através do conceito de indivíduo. É claro, a unidade individual, psicológica, empírica, Sim, ela que eu sou eu e eu não sou essa mesa, tudo bem, eu acho que isso existia. Mas o próprio conceito ele é historicamente datado.